Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Aqui nos estúdios da Tirol, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, prazer recebê-la aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. É uma satisfação, nesse início do ano, estar aqui num momento tão especial que o nosso sindicato vive, são 35 anos de existência. Eu quero já, de antemão, agradecer o convite, por nós aqui recebidos pela Rádio Tirol, para comemorar os 35 anos de história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Teutônia e Westfália. Sim, na realidade eu acredito que são 35 capítulos que foram escritos e esperamos que possamos continuar escrevendo, E, Fabiano, realmente dessa história, milhares de pessoas participaram, associados, associadas, inclusive muitos não estando mais com nós, nossos pais, enfim, que criaram o sindicato, que estavam presentes no dia 8 de janeiro de 1983, no atual pavilhão, que ainda é usado da cooperativa Langiru, hoje como depósito. Lá eles se reuniram num sábado de tarde, encabeçados por Ernie Heinrich, que então foi no dia escolhido como presidente provisório, já aprovaram os estatutos, tudo aconteceu numa tarde só, e já se filiaram à federação, e assim a nossa história começou. Depois vieram outras diretorias, outros dirigentes, outros associados, outros desafios, outras prioridades, e aí a história se resume nisso. Eu sempre digo, eu acho fantástico, bonito demais, não porque a gente está inserido, mas porque foi feito por agricultores, que naquela época viviam praticamente da porteira para dentro. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. E naquela época muito braçal ainda, sem tanta tecnologia, sem tanto como nós temos hoje, de avanços. Mas eles, como trabalhadores naquela época, quando foi criado o município de Teutônia em 82, já sentiram essa necessidade. E aí nós estamos, com problemas, sem problemas, com prioridades, com outros momentos, com outras situações, mas vivos, resistimos, persistimos e chegamos aos 35 anos. Muito jovem ainda, temos sindicato com 50, com mais de 50 anos, mas estamos aqui com grandes desafios, com certeza, grandes dificuldades para encarar, grandes resistências, como foi o ano de 2017, onde nós resistimos, persistimos, conseguimos tirar um projeto da Previdência que era para cair em 2017 e não caiu, por causa da nossa, vamos dizer, em vigília que tivemos em Brasília, nas ruas, na frente de indústrias, enfim. Foi o ano que mais mobilizamos, foi 2017. Mas foi foi um exemplo, porque nós assistimos que ainda o povo trabalhador acredita na luta, acredita na organização, e isso faz parte desses 35 anos que foi construído. O coletivo que faz a diferença. Com certeza, exatamente. E agora, então, para comemorar esses 35 anos de história do STR Teutônia e Westfália, na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro, no Fluminense e Westfália, então, uma comemoração especial. Exato, feriado, mais uma segunda-feira de feriado, 8 de janeiro, está no nosso calendário. O sindicato vai fechar a sua casa, os setores, comércio e escritório, e vamos se juntar com agricultores, agricultoras, parceiros, colaboradores, funcionários, ex-funcionários, ex-dirigentes, enfim, e comemorar. Eu acho que vale a pena. Nós temos que, naquele dia, realmente no convite você já vê, vai ser um dia de trabalho, vai ser um dia de reflexão e de comemoração. Eu acho que 35 anos merece ser feito isso, porque nós vamos iniciar com uma assembleia, prestação de contas, do exercício de 2017, já para nós englobar tudo, de manhã às 10 horas, e aí nós estamos preparando, estamos quase terminando um bonito documentário, sobre um pouco da retrospectiva dos 35 anos, como se iniciou, como se avançou e como se consolidou o nosso sindicato hoje, também dentro do município de Westfália, que futuramente se emancipou, que há tempo se emancipou e também faz parte hoje do nosso sindicato.
os avanços, as prioridades, enfim, foi muito interessante. Eu tive o privilégio de ler bastante agora final de ano e pegar muita coisa nos arquivos, né? E aí a gente vai descobrindo que coisa fantástica que homens e mulheres da roça conseguiram fazer. Em termos, não digo de patrimônio, porque o patrimônio são os associados, mas em termos de organização sindical de uma entidade que visa a dignidade, que visa a viabilidade das nossas propriedades e da atividade rural. Importante contar essa história, porque quem viveu ela, às vezes fez parte e não se dá conta do que fez parte. E para os jovens também conhecerem de onde surgiu, né? Então tudo isso nós queremos fazer naquele dia. Prestar contas, né? Fazer uma retrospectiva dos 35 anos, né? Nós queremos homenagear aqueles que até não estão mais com nós, mas devem estar sentindo o clima de euforia que nós estamos tendo e o fruto que deu, o esforço deles na época. Homenagear aqueles que estão com nós, mas que já foram dirigentes, já foram funcionários, mas que continuam associados. Nós hoje temos mais de 2.000 associados, 2.200, claro, sempre varia, um falece, outro entra, então nós sempre estamos em alteração, mas dá para dizer 2.200 associados ativos. É uma entidade que hoje engloba a representação autêntica e essa nós estamos fazendo de tudo para ter a credibilidade maior possível, não só no setor agropecuário, mas quando se discute saúde, quando se discute educação, quando se discute qualquer tema relevante. Ontem a gente estava no Conselho do Meio Ambiente discutindo a viabilidade dos loteamentos, né, que nós temos hoje. Nós discutimos a nível de município a questão dos perímetros rurais e urbanos. Isso foi com a participação do sindicato. Em Westfália, agora recente, a discussão do plano diretor, né? Aqui nós conseguimos, via parceria com a secretaria, isentar a agricultura familiar de taxas, né, a nível de município. Então tivemos muitos avanços dentro dos municípios, Teutônia, Westfália, onde a gente dialoga com os prefeitos, negocia é um termo que eu uso porque a gente tem argumentos e justificativas o que esse setor representa. Tanto que em Westfália nós representamos mais de 50% no adicional do município e aqui nós saltamos, né, de 12% para hoje já 27%. Então isso demonstra a importância do setor agropecuário dentro dos nossos 2 municípios, dentro da região, e dizer assim que o sindicato hoje está inserido em qualquer discussão ou debate onde o nosso agricultor também precisa participar e precisa se inserir, porque ele está ajudando, né, a fazer a diferença dentro dos seus municípios, dentro da região. Então é um segmento muito importante, não só para discutir preço de leite ou a questão previdenciária, mas o leite hoje está atravessando por uma série de dificuldades e nós temos que achar, de alguma maneira, uma política, um equilíbrio dentro da cadeia, senão nós vamos desmoronar. Mas nós estamos fazendo esse debate e fizemos série de mobilizações durante o ano passado e durante esses 35 anos, somando, a gente não sabe quantos dias de mobilização a gente teve. Mas assim, nós estamos eufóricos, estamos empolgados. Durante o dia nós vamos ter o almoço a R$15 para os nossos associados, que tem que ser adquirido até amanhã, porque ele é subsidiado pelo sindicato, então no dia nós não conseguimos mais fazer isso. E nós vamos ter também diversão, baile para todas as idades, jovens, idosos. Aliás, Fabiano, esse é um dos grandes desafios hoje dentro do sindicato, para nós dirigentes, que é contemplar um público dentro de uma entidade que não deixa de ser uma associação onde eu me associo, onde eu contribuo, de 16 a 100 anos. Então, tu deve ter essa ideia de como é difícil nós contemplar um jovem de 16 anos, quando ele se torna trabalhador, ele já vem se associar, e um vô de quase 100 anos, 90 e pouco. E nós temos muitos com mais de 90 anos. A classe rural é resistente, ela vive muito, isso é muito bom. Então nós temos que fazer esse grande desafio cada dia e ter a ideia, a luta pela
credibilidade dessa representação autêntica que nós temos hoje. O que me deixa feliz, isso eu comento várias vezes, é perceber de que a sucessão ela vem acontecendo de forma bastante saudável, até o jovem aceitando permanecer na propriedade. Sim. Até porque hoje ele tem tecnologia à sua disposição, né? Não é aquele trabalho tão braçal que era lá nos idos, né? Então, hoje a gente percebe que cada vez mais a função primária ela permanece e o jovem ficando, porque lá ele tem uma empresa. Né? Sim, exatamente. O jovem hoje, eu fico muito feliz quando nós entramos como dirigentes em 2002, o nosso foco principal era o jovem. Ou seja, o preconceito. Ainda existia o preconceito naquela época, mas hoje eu posso dizer com toda convicção possível que nós hoje nem distinguimos mais quem é da roça ou quem é do ramo, quem é do setor urbano, enfim, de uma indústria de calçados ou frigorífico, do que um agricultor que está no trator, que está, como você disse, ouve a tecnologia. Ele hoje ele estuda, ele tem a informação lá de manhã quando ele acorda, né? Então eu sempre brinco, às vezes ele tem a informação antes que um presidente que chega no sindicato às 7 ou 8 horas da manhã. Então eu vejo assim, é impossível dizer eu vou fixar o jovem no campo. Isso não existe. O jovem tem que sentir que o campo, que a propriedade é um lugar bom de se viver, de se ganhar renda. E essa é a nossa luta. Eu vejo um pouco as crises do leite hoje, a questão da política do governo hoje, que é o aumento de salário, nós já sabemos que houve, que foi uma brincadeira, um retrocesso, e comida barata na mesa, mas a comida barata na mesa tem o seu custo. Então essa é a minha grande preocupação hoje, que o nosso jovem não consiga a renda que ele deseja, que ele necessita, final do mês, em cima dessa política que hoje se apresenta, que é produzir comida barata. Então a gente sabe que para um salário que houve um aumento de R$17, a comida não pode aumentar, porque aí vai se perder ou vai se passar fome, né, na cidade. E como é que o agricultor vai fazer esse desafio, então, de produzir um leite, se o custo é R$1 e ele vai ter que vender ele a 80 ou 90 centavos. Aí o jovem foge porque a renda não vai aparecer. E para o governo sustentar isso, então tem que voltar às políticas de subsídio, de programas de incentivo que o governo tem que subsidiar. Mas pela ameaça que nós temos, ele quer reduzir 35% de subsídio para esse ano dentro do orçamento. Então nós vamos ter grandes debates, grandes embates em 2018. Né? Temos um ano eleitoral, temos que debater a questão dos projetos, nós temos que participar, né? Então vai ser um ano de bastante debate, de bastante justificativa e argumentos para nós dizer que o custo do preço do leite é esse, o custo de um saco de milho, um saco de arroz é esse, porque senão aquele avanço que nós tivemos com o jovem, ele vai de novo cair. E isso vai ser muito ruim. Fabiano e ouvintes, porque hoje quem produz a comida daquilo que a cidade consome, o povo urbano consome, é a agricultura familiar, não é o latifundiário que tem lá 200 representantes no Congresso e que com certeza mexe para o lado dele. Então nós temos essa grande preocupação. Temos que renovar o parlamento, esse ano temos, mas quem vão ser as pessoas que vão botar a cara a tapa, como se diz na gíria, e que representam ou têm compromisso com a classe trabalhadora em si, ou no caso aqui a agricultura familiar. Mas é um embate, é um desafio que nós temos para esse ano. Tá certo. Então, segunda-feira, dia 8 de janeiro, 35 anos de história do STR Teutônia e Westfália, iniciando às 10 da manhã. Né? Isso, vamos falar de coisa boa e vamos deixar depois de segunda o embate que nós vamos começar. Verdade. Então, merece ser comemorado, todos estão convidados, associados, ex-dirigentes, ex-funcionários, quem puder vir, né? Grandes parceiros, colaboradores que nós tivemos aqui, convites às cooperativas, aos prefeitos, todos estão convidados e vamos fazer um dia
como eu já disse, de trabalho, reflexão e confraternização, porque essa organização, não só a nossa, da classe rural, mas também da classe urbana, ela tem que continuar. Enfraquecer os sindicatos é enfraquecer os trabalhadores, as pessoas no geral. Precisa, mas essas pessoas também têm que exigir do seu sindicato atuação, definição, né, representação e coragem. Acima de tudo, muita coragem. E esse é o grande desafio a partir de agora. Então, só lembrando que quem for almoçar precisa fazer retirada do seu almoço. Até amanhã, porque Até nós amanhã. estamos subsidiando para os associados. No decorrer do dia, né, então, é com a Sociedade Fluminense, a qual a gente agradece muito, a diretoria, que vai fazer a comida, né, que é o principal também para nós no dia. Então, mas nós vamos ter muitas atrações, pessoas, inclusive a federação visitando, nós vamos ter algumas autoridades presentes, porque nós também precisamos debater e precisamos ter uma afinidade com eles também. Eu acho que todo o bom relacionamento é saudável. Então, nós estamos, assim, preparando tudo com muito carinho, né, deixando tudo pronto para poder receber a partir das 10 horas, início da Assembleia, e aí, claro, nós vamos ter pronunciamentos, homenagens, e no decorrer do tempo, muita conversa e muita integração no meio do nosso público. Importante, esse momento de pausa, de confraternização e de recarregar as baterias para Início esse do ano, aí, né? Início Numa do ano. segunda-feira. Verdade, então tá. Liane, em seu nome eu quero parabenizar toda essa brava classe Muito obrigado. trabalhadora, que são os agricultores, que eles perseverem, né? E que contem com o apoio também das pessoas dos centros urbanos aí, que eu acredito que cada vez mais entendem a importância. É o pacto que nós temos que fazer. Do trabalho o rural deles. e o urbano está na hora, nós temos que Unir fazer esforços, um pacto. verdade. Um pacto, inclusive, que a nossa comida chegue mais barato diretamente, enfim, nós temos que driblar alguns, né, elos, né? E, inclusive, nós temos, essa foi a intenção, inclusive, Fabiano, de nós estarmos hoje inseridos também em Canabaro, no bairro mais populoso, né? E ainda a gente está construindo aos poucos, mas está acontecendo sim. Nós hoje já nós conhecemos um pouco melhor a Vila Popular, enfim, a Morada do Sol, o Arco-Íris, e nós queremos ter mais essa proximidade com o trabalhador urbano. Essa foi a intenção de nós termos ido para Canabaro também, hoje com comércio, mas também para reforçar esse relacionamento. E é isso que é uma função nossa também. Tá certo. Muito obrigado pela presença, sinta-se sempre convidado em usar o espaço aqui da Rádio Eu Tirol. agradeço muito, Fabiano, foi uma satisfação retornar e conversar contigo, né, depois de algum tempo. Verdade, né? Da mesma forma, um grande muito prazer. Obrigado. Obrigado, um bom dia, Liane.